Olá, no Evangelho da Graça hoje continuamos a falar sobre o ministério de Jesus. Estamos bem no princípio. Jesus havia realizado seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e diz o texto aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12, e aí nós vamos ler também os versículos a seguir. Continuando a história, diz que Jesus desceu para Cafarnaum. Diz assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que eu gostaria de narrar para você aqui é que a descida para Cafarnaum durou pouco. Jesus vai para Jerusalém para participar ali da festa da Páscoa. E chegando ali em Jerusalém, ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Esse texto, na verdade, ele não necessitaria de muitas explicações. O grande problema é que o que Jesus viveu e o que lhe indignou, acontece nos nossos dias de uma maneira muito mais escandalosa. E tudo isso é feito em nome de Deus. Se Jesus vivesse nos nossos dias, com certeza ele faria isso em muitas igrejas. E aí hoje a gente percebe muitas pessoas se apegando a isso, se pegando ali à questão do templo e dizendo: olha como Jesus era zeloso com o templo. Porque em um outro evangelho, narrando esse mesmo episódio, Jesus vai dizer que esse lugar seria chamado de casa de oração para todas as nações. Claro, o objetivo era que servisse ali de um ponto onde os homens pudessem ir e se render diante de Deus e prestar o seu culto diante de Deus. O que ocorre é que, desde o princípio da história, o nome de Deus tem sido utilizado com o propósito de se enriquecer ilicitamente. Muitos homens usam o nome de Deus de forma ilícita para que possam também obter de forma ilícita recursos, poder e tudo mais. O apóstolo Paulo ele vai travar uma guerra muito grande contra esses que mercadejavam a palavra, assim que ele menciona. E mais, ele vai dizer que muitos estão usando a fé como fonte de lucro. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus ele vai totalmente contra isso. O seu espírito é um espírito que se indigna contra a perversidade desses homens. Nós vamos chegar lá, mas eu vou citar para você que em Mateus 23, ele vai falar sobre esses hipócritas religiosos em um capítulo inteiro. E daqui a pouquinho também nós vamos ver o seu sermão, o Sermão da Montanha,
o Sermão do Monte, onde ele vai dizer que esses homens são hipócritas, que devoram a casa de viúvas e fazem longas orações para se justificarem. Eu podia aqui contar vários exemplos de explorações no tempo em que nós vivemos, no cotidiano, várias explorações, estelionatos que foram feitos em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus. Mas eu não vou gastar tempo com isso, porque eu tenho certeza que eu vou contar um, e você conhece mais do que 10, porque isso acontece o tempo todo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus e pelo Espírito do Evangelho, da graça, se você encontra alguém que usa o Evangelho com a finalidade de obter enriquecimento, e aí é muito fácil você descobrir onde estão essas pessoas. A verdade hoje é difícil a gente descobrir quem não está usando o nome de Jesus para tal fim. Por exemplo, algo que eu menciono com tristeza é que, infelizmente, os ajuntamentos dos cristãos que recebem o nome de igreja são muito mais conhecidos pelo que tiram, pelo que tomam, do que pelo que doam, pelo que fazem. E Jesus não era assim. O Filho do Homem era desprovido desses interesses. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. É o que a palavra nos menciona, é o que a palavra nos diz. E o Senhor Jesus, então, vendo todo aquele momento que era onde havia exploração, porque alguém levava ali o seu animal para ser sacrificado. Quando ele era examinado pelo sacerdote, aquele animal não era recebido e a pessoa era obrigada, então, a comprar um dos animais que estavam disponíveis ali com os cambistas, com as pessoas que estavam vendendo aquele produto ali para o sacrifício. E havia um mecanismo de extorsão, havia um estelionato ali. E Jesus então faz um azorrague, que é feito com cordas. E aqui não diz como Jesus fez, se Jesus fez de supetão, ou se Jesus viu aquilo e foi para casa e fez aquilo com calma e planejou. Só fala que Jesus fez. Mas de toda forma, ele chegou e expulsou do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa. Você já pensou Jesus fazendo isso nos nossos dias em uma igreja? Chegando e desmascarando e dizendo, olha, já que aqui é lugar de Deus, não tem dono, é Deus que é o Senhor, vamos consertar isso aqui. Com certeza Jesus iria ser repreendido, inclusive fisicamente. Sabe por quê? Porque as igrejas de hoje, quase todas elas têm dono. Ali no templo, Jesus faz tudo isso, e eu imagino que ele era um indivíduo bem forte, bem difícil de ser encarado. Portanto, eles chegam ali para dizer para ele, né, depois que ele declara, ele diz, tire daqui essas coisas e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E aí no versículo 18, chegam os judeus, os que estavam ali no templo, os fariseus, os sacerdotes, e perguntam para ele, com qual autoridade você faz essas coisas? E Jesus respondeu para eles, destruí esse santuário em 3 dias, e eu o reconstruirei. Aí os judeus responderam, isso é impossível. 46 anos, em 46 anos, foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Era o sinal que eles pediram. Eles disseram, olha, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus diz, destrói esse templo que em 3 dias eu reconstruo. Para você perceber que o sentimento de Jesus não era pelo templo, a construção em si, mas era por aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, por aquelas pessoas que estavam sendo impedidas de adorar a Deus na simplicidade do sacrifício que elas ofereciam ali.
elas estavam sendo impedidas por outros de se encontrarem e de terem um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, que estava sendo impedido, o Senhor Jesus, ele traz um sinal. Ele diz: olha, destrói esse templo, destrói esse que está sendo símbolo aqui e sendo utilizado por vocês como uma maneira, porque havia, você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos ver um texto sobre isso, havia um sentimento popular de que Deus só poderia ser adorado no templo em Jerusalém. Que qualquer coisa que fosse feita fora do templo não seria aceita por Deus. Portanto, Jesus, quando os homens dizem para ele: com que autoridade? Qual o sinal que você faz para que nós possamos acreditar na sua autoridade? Ele diz: destrói esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Aí você pode dizer assim: poxa, mas os próprios homens disseram que foram 46 anos para ser edificado esse santuário, e ele diz que 3 dias levanta. Só para você ter uma ideia, esse templo era uma das 7 maravilhas antigas. Havia pedras inteiras de mais de 2 metros, pedras, né, empilhadas, enormes, gigantescas. Como Jesus construiria um templo em 3 dias? Hoje, mesmo com toda a engenharia avançada, não seria possível, mas como Jesus promete isso? Diz o texto que quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que Jesus estava mostrando era claro. Ele estava dizendo o seguinte: o objeto de culto de vocês, e o que faz o culto de vocês ser aceito, o sacrifício de vocês ser aceito, ainda prevalecia o sacrifício, porque o sacrifício dele não havia sido feito. Ele está mostrando: não é o templo, sou eu. Eu sou a possibilidade que vocês têm de adorar a Deus. O templo não simbolizava isso? O templo não simbolizava uma espécie de centro de adoração a Deus, um lugar que propiciava proporcionava a possibilidade da sua adoração ser aceita por Deus? Pois não é o templo, é Jesus. Por isso, você pode estar numa igreja, você pode estar numa igreja, cantando, mas se aquilo não for de fato lá no seu coração em nome de Jesus, não vai ser aceito. Você pode orar, mas se no seu coração isso não for feito em nome de Jesus, não vai ser aceito. Porque o que torna aceito é Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos conduz a Deus. Por isso, cuidado. Cuidado, porque nós vivemos em um tempo em que o nome de Jesus é usado demais para exploração, principalmente dos pequenos, dos humildes, dos desafortunados, daquelas pessoas iletradas, simples. Mas o Senhor está com eles. E por mais que demore, Jesus sempre chega com seu azorrague. Jesus sempre vira as mesas. E Jesus sempre faz com que esses simples tenham garantida a possibilidade de adorar o Senhor. Porque o único mediador entre eles que querem adorar a Deus e o Deus verdadeiro é o próprio Jesus Cristo, e não templo, e não homem, e não autoridade, ou aquele que se coloca como autoridade ou mediador entre Deus e os homens. Creia nisso e que Deus te abençoe.